sua revista eletrônica diária. E agora o assunto interessa a muita gente. Olha só quem está nos visitando hoje, o professor Melo, que é professor de cursinho, e vai dar todas as dicas para você aí de casa que vai fazer o Enem. Se conhece alguém que vai fazer o Enem, qual é a melhor forma de se preparar? Mais de 8 milhões de pessoas estão inscritas para fazer essa prova. Professor Melo, boa tarde, bem-vindo ao Amazônia Agora e obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, estou aqui à disposição para responder as perguntas aí que vão ser enviadas para vocês. Bom, entre as tantas perguntas que a gente quer que o senhor responda aqui para a gente, que é o anseio também do pessoal de casa, tem aquela que é a seguinte: vale a pena olhar as provas das edições anteriores? Vale sim, porque segue sempre uma mesma linha. O que pode mudar ano, ou ano sim, ano não, são os conteúdos. Provavelmente a instituição, ela segue todo um projeto que está lá no conteúdo programático que o aluno recebe. Então é importante sim responder as questões anteriores para você se inteirar de que tipo de linguagem é aplicada à prova, de que forma ela vai ser aplicada, quais são os métodos. É importante se você está preparado a esse ponto, porque certamente você não vai ser surpreendido na hora da prova. Exatamente. Agora, professor, só para a gente explicar direito para o pessoal aí de casa, existe uma diferença do próprio Enem para um vestibular, como vai ter o da UEA, por exemplo, porque o Enem, ele é a porta de entrada para universidades federais, não é isso? Sim, universidades federais e centros tecnológicos, certo? A prova da UEA ela é uma prova específica para a Universidade do Estado. Sendo ela uma prova específica, as vagas são referentes apenas à Universidade do Estado do Amazonas. Já o Enem, ele demanda de um processo de formatação de pontos, que ele, então, após a realização da prova, vai ter acesso, então, através do Sistema Único, que é o SISU, e depois ele vai concorrer a vagas, não exclusivamente naquele estado dele, ele pode concorrer a vagas em todas as unidades da federação, onde as universidades deixam abertas as vagas, e também nos centros de ensino, que vão adotar a nota do Enem como um elemento de ingresso. Professor, o senhor tem essa experiência em dar aula em cursinho, em preparatório tanto para concurso quanto para o Enem também. Existe um período que é o ideal para a pessoa começar a fazer cursinho? Tem gente que aproveita um mês, viradão. Qual é o período ideal, então, para a pessoa fazer o cursinho e se preparar devidamente para a prova? Olha, para o Enem, eu acho importante que o aluno se prepare o ano todo. Até porque é uma prova com características muito específicas. Se preparar muito em cima vai criar nele um sentimento de não estar bem preparado, porque são muitos conteúdos e o Enem é uma prova com características diferenciadas. Não é igual a qualquer outro vestibular, porque esses vestibulares mais tradicionais eles já têm uma modelagem que vem de muitos anos. E isso faz com que o aluno, durante toda a história dele como estudante de ensino médio, ele lá nos seus livros tem acesso a essas questões, o que não acontece com o Enem. Não é que o conteúdo seja mais pesado ou seja um conteúdo mais leve. A grande realidade do Enem é justamente a própria prova, que é uma prova pesada. São 2 dias de prova, muitas horas. Maçante, né? Muito cansativa para o aluno. Então, quanto melhor preparado ele estiver, mais facilidade ele vai ter, então, para colocar em andamento tudo aquilo que ele aprendeu. Porque não deixa de ser uma prova. É Enem, mas continua sendo uma prova. Tem muita gente que vai fazer o Enem, que está saindo do ensino médio, enfim, mas tem muita gente que também vai fazer e que já está um período longe da sala de aula, ou seja, sem aquele contato com a disciplina, história, geografia. Qual é a dica que o senhor dá para essas pessoas, então, que vão fazer o Enem, mas que já estão há um bom tempo longe da sala de aula? Se prepararam antes, bom. Aqueles alunos que estão fora da sala de aula, eu proponho que, assim como a gente conversou aqui no começo, que ele dê uma olhada nas provas anteriores, que ele responda essas provas, que ele se intere mesmo como é o processo, porque às vezes ele já está algum tempo fora da sala de aula e mesmo quando ele era estudante do ensino médio, que não havia esse sistema de ingresso, ele se acostumou muito ao velho vestibular, ao velho sistema de vestibular. O Enem ele tem particularidades, esse candidato que está fora, ele precisa retomar mesmo os estudos, né? É bom que ele tenha se preparado o ano todo. É difícil para o aluno chegar no dia da prova e conseguir um bom resultado se ele realmente não está preparado. Porque o Enem tem, infelizmente, uma coisa muito complicada que é a concorrência. Então ele vai fazer a prova, ele vai ter o número de pontos, porém às vezes ele não vai conseguir
o objetivo dele, que é entrar naquele curso, porque o número de pontos que ele vai adquirir é menor. E Exatamente. a concorrência é uma concorrência nacional. A gente sabe depois que, professor, tem o SISU, né? Que é aí que então vai selecionar o aluno de acordo com a nota de corte. Se ele quer escolher uma profissão relacionada a humanas, por exemplo, jornalismo, quero fazer jornalismo. Na hora da prova, existe aquela máxima mesmo de que eu tenho que me dedicar mais à redação, por ser da área mais de humanas, essas coisas, e me preocupar menos com matemática e física, por exemplo. Isso deve ser considerado ou não? Se a pessoa quer fazer jornalismo, que é da área de humanas. Não, porque a prova do Enem ela tem um peso único, né? Então você tem que somar muitos pontos em todos os conteúdos, tem que somar muitos pontos em todas as áreas da prova, né? Tanto na redação quanto aí nas ciências, nas humanas, nas exatas, nas biológicas, né? Inclusive o Enem até nem trata mais dessa forma, ele chama de tecnologias. Então é bom que o aluno tenha sempre essa visão, porque eu sou um bom aluno da área de exata, porque eu sou bom aluno da área de biológica, mas eu não tenho a mesma aptidão para as outras áreas. Ele tem que compensar isso, né? Ele tem que procurar rever esse conceito na cabeça dele. Isso às vezes a gente no cursinho vê muito, que o aluno às vezes ele tem afinidade com um ou com outro conteúdo e ele procura mais aquele professor. E acaba deixando, por exemplo, se eu sou muito boa em história e geografia, eu acabo deixando matemática e física de lado, achando que o meu forte é história e geografia, e na verdade não é, eu tenho que pensar como um todo mesmo, né? Essa é a dica. Perfeito. Inclusive, isso serve também para a linha do concurso. Concurso também é um tipo de modalidade que o aluno ele tem que entender que, embora exista para a área a qual, ou para o emprego que ele queira entrar, uma especificidade, você tem que lembrar que quase todos esses concursos, se não todos, estão pedindo português, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais. Quer dizer, então há um nível de abrangência muito maior. O aluno tem que entender que o nível de conhecimento dele não pode continuar específico. Ele tem que continuar amplo, tem que ser heterogêneo, porque isso é que vai dar a ele maior possibilidade de concorrer a uma vaga, ou no vestibular, ou mesmo para um concurso. Na minha época em que eu fiz o Enem, no início do ano, ou na metade do ano, não me lembro exatamente, saía a bibliografia que era para ser estudada. Eu lembro que na minha época, acho que eram até as Cinzas do Norte, do Milton Atum, não me lembro. Continua isso saindo uma bibliografia para o aluno estudar, para fazer a prova, ou mudou alguma coisa nessa? Para alguns tipos de avaliação, sim. Por exemplo, a Universidade Federal, ela tem um processo seletivo para as séries do ensino médio, e no terceiro ano do ensino médio ainda é colocado para ele no conteúdo programático daquele ano um conjunto de obras. Para o EA também. Já no Enem não é tão empregado, mas é bom que o aluno tenha sim um pouco de conhecimento de literatura, e esse conhecimento de literatura ele também pode aplicar como? Lendo, procurando obras, porque dessa forma ele pode conhecer melhor os estilos que vão ser colocados naquela prova, vão ser especificados naquela prova. No dia da prova, a prova acontece no sábado e no domingo. Existe aquela recomendação de que não adianta estudar um dia antes. O senhor recomenda também isso? Com certeza, eu acho que como o Enem é uma prova muito extenuante, provavelmente o aluno vai ter dificuldade sim, então ele tem que estar na véspera como um atleta, né? Se resguardando, tendo uma atitude positiva na cabeça dele, que é mentalizar é importante, estar preparado. Ele já se preparou até a véspera, não adianta ele na sexta-feira achar que ele vai repor conteúdos que no outro dia vão estar na prova. Esse tipo de prática é uma prática que eu não recomendo particularmente, porque o aluno vai ficar cansado, vai ficar mentalmente esgotado, e no outro dia ele vai ser muito exigido, e essa exigência para ele, ela acaba sendo um fator que pode determinar a não aprovação dele. Perfeito, professor. Olha, bacanas dicas, anotou, né? Então, não adianta um dia antes da prova, não adianta você queimar neurônio, é bom que você esteja bem relaxado. Daqui a pouco o professor vai continuar respondendo aqui as nossas perguntas. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente, 8111-4512, lembrando que o código de Manaus é 92. Antes da gente ir pro intervalo, deixa eu ler pra você aqui rapidinho um dos destaques do Rondônia News, que começa às 1h10. Você vai ver que a leitura do relatório com denúncias contra a Prefeitura de Porto Velho causou um tumulto na Câmara de Vereadores por lá.
lá. Todos os detalhes dessa notícia você acompanha a 1h10 da tarde no Rondônia News. Rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta ainda falando sobre Enem. Aproveita para mandar a sua pergunta pra gente. 81 11 45 12, código de Manaus 92. Até já.